pessoal, bom dia a todos aí, né? Estamos aqui na empresa Speed Transport Express. Hoje vamos entrevistar o Cláudio Barbosa. Ele é um empreendedor aqui no ramo de transporte aqui da região. Ele vai contar um pouco da trajetória dele, como começou o negócio dele e como está fluindo até hoje aí. Bom dia, Cláudio, tudo bem? Bom dia, Gilmar. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Cláudio, que fatores influenciaram a se tornar um empreendedor? Bom, na realidade, primeiramente, o desejo, né, de inovar. Eu já trabalhava com transportes e aí eu enxerguei, né, uma possibilidade de crescimento, né, crescer dentro da profissão. E isso, né, a gente veio buscando, né, mesmo sabendo o mercado sempre há muita concorrência, a gente vem buscando espaço e nesse período a gente conseguiu desenvolver, né, desenvolvemos aí trajetórias, metas, e o desejo de ser dono do próprio negócio também, né? Acho que muita gente tem essa vontade, comigo não foi diferente. Certo. Que pessoas ou empreendedores você inspirou? Veja bem, eu iniciei a minha trajetória muito cedo, então alguns amigos, parentes, né, que já eram empreendedores na época, serviu como fonte de inspiração, né? Eu procurei também, na minha vida, ler bastante, principalmente de pessoas empreendedoras. A gente pode citar até o caso mesmo do próprio Samuel Klein, né, que veio a falecer essa semana, né, dono iniciou as Casas Bahia, Abílio Diniz. Então, assim, alguns empreendedores aí que iniciaram também, né, sua vida, né, lá de baixo e conseguiram, né, transformar aí, né, um grande patrimônio e ser reconhecido mundialmente. Então, essas pessoas assim servem como fonte de inspiração para a gente. Tá, ok. Você tinha alguma experiência em transportes e o que foi mais importante nas experiências anteriores? Sim, na realidade, vou contar um pouco da minha trajetória profissional. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade, né? Trabalhava numa mercearia do meu pai e aos 16 anos foi que iniciou a minha vida aí na área do transporte, aos 16 anos de idade. Eu tive o convite de um amigo, né, para trabalhar com entregas mesmo, né, ser auxiliar dele. Eu auxiliava nas entregas, a gente saía numa van e fazia entregas de perfume porta a porta, né. E daí então a gente pegou gosto pela coisa, né, nesse ramo. Hoje eu tenho 35 anos de idade, desde os 16 eu atuo na área. Então, praticamente aí são 20 anos atuando na área do transporte, né? Que educação formal você teve ou tem e qual a relevância para o seu negócio? Bom, eu tive o ensino médio, né, concluí o ensino médio e o técnico em logística. Assim, é relevante, todo o conhecimento que você tem é relevante porque você tem que sempre juntar o prático com o teórico. Então, se você ter só a prática, né, você vai saber executar, mas tendo o teórico, o conhecimento teórico, você vai saber como agir, né, como focar, como saber tomar as decisões na hora certa. Quais foram os recursos econômicos e financeiros utilizados para dar início ao seu negócio? Bom, gente, até é engraçado, mas assim, como o empreendedor que não vem de berço de ouro, ou seja, que já não vem de geração para geração, porque tem muita gente que já vem com segmento, né, de família, né? E a gente que, né, eu iniciei da seguinte forma. Eu tinha um carro, um veículo popular,
na época a gente quebrou os cofrinhos, né? Juntava as moedinhas e colocou na negociação esse carro popular, mas com a ajuda também do meu pai, né? É muito importante a estrutura familiar, né, nessas horas também. Meu pai me apoiou e aí eu comprei o meu primeiro caminhão com 21 anos de idade. Comprei meu primeiro caminhão, um Ford F4000 ano 78. E aí foi que a gente deu início, né? Foi o começo de tudo, né? A compra desse caminhão. Aí assim, eu digo que foi aí que iniciou a minha vida empreendedora, né? Eu comecei a ser fui dono do meu próprio negócio já aos 21 anos de idade. Qual a melhor maneira que você viu para divulgar o seu negócio? E você criou alguma estratégia de divulgação? Sim, acho que o marketing é muito importante. Eu, particularmente, eu gosto muito do marketing. Hoje, está muito voltada à questão internet e redes sociais, né? Então, a gente procura acompanhar. Eu sempre estou atualizando Google, né? E uma coisa também que eu acho muito importante, eu fiz, né? Eu pratico isso e deu resultado para mim, é o porta a porta. Você chegar no cliente, você fazer a sua divulgação com folders, né? E eu tenho hoje atendo uns 3, 4 clientes que foi no porta a porta mesmo, na divulgação. E muito bom, o marketing também, um dos melhores marketing que tem é o marketing boca a boca, você, né, contato pessoal. Então, você tem um amigo que trabalha no ramo, né, que trabalha numa empresa, esse amigo ele vai falar sobre a sua empresa, então esse é um tipo de marketing também muito bom, né, o tete a tete, né, você tem um contato pessoal. Qual foi o maior desafio no começo da sua carreira e se já teve medo de inovar? Desafio é a questão das dificuldades financeiras, né? Como todo empreendedor, mesmo aquele que já vem de berço, né, sempre vai haver aí, né, uma certa dificuldade. E hoje a gente depende muito do mercado econômico. E comigo não foi diferente, né? No início a gente, né, teve essas dificuldades a ponto de você falar, não, eu vou desistir, não vai dar mais, mas aí é onde você tem que focar, né? Mesmo quando tudo parece que não vai dar certo, aí é onde você tem que vir o lado empreendedor. Você tem que achar a solução, você tem que achar o caminho. E inovar, acho que é necessário sempre. Para quem está nesse ramo, você tem que inovar, porque senão o mercado te engole, você tem que acompanhar o mercado. Então a pessoa que fica ali, né, esperando, o empresário, o empreendedor que fica esperando as coisas acontecerem, esse daí, né, ele vai ficando para trás. Então tem que buscar novas alternativas sempre. Quais são as suas forças e fraquezas? Bom, as minhas forças eu acho que é a dinâmica, né? Você sempre tem que estar apto a tudo, né? Não existe, que nem no meu ramo hoje, ramo de transporte. Então, se for necessário eu subir para carregar e descarregar um caminhão, você tem que estar apto. Então, não é você simplesmente sentar numa cadeira, eu vou administrar. Sim, você tem que administrar, mas todo tipo de situação. Fraqueza, para mim, essa palavra não existe no meu vocabulário, né? Eu costumo dizer que o empresário é um empreendedor, né, que se julgue ter algum tipo de fraqueza, ele já sai perdendo aí no mercado. Então, para mim, assim, não existe fraqueza. Certo. Você possui sócios? Caso sim, eles complementam suas habilidades para tocar o seu negócio?
Não, hoje a gente toca aqui, eu toco uma empresa individual, né? Já tive sócio numa outra empresa que era um outro ramo de atividade e não foi uma experiência muito boa não. Confesso a você porque confrontava as ideias, né? Você às vezes você tem um objetivo, né? Você tem um ideal, a pessoa não concorda e acabou essa sociedade, foram 6 meses só de sociedade e logo eu enxerguei que não ia dar certo, né? E só que serviu como exemplo. Então hoje aqui na Speed, somente eu. Então aqui a minha decisão, né, a minha decisão é o que é assinada e é o que vai adiante. É lógico que a gente sempre tem que ser relevante. Você nunca pode achar que, né, tudo que você pensa, tudo que você tem que escutar as pessoas. Eu procuro fazer isso. Então você tem que compartilhar as coisas para que as coisas possam dar certo. Certo. Numa escala de 0 a 10, como você classificaria seu grau de contentamento com seu empreendimento e há objetivos maiores a alcançar? Sim. Bom, de 0 a 10, meu Vilmar, eu escalaria 5. Acho que a metade do caminho, eu percorri a metade do caminho. Tem mais aí uns 50% a percorrer, né? E é lógico, a gente tem sim metas e objetivos, né? A gente é jovem ainda, né? Tem muito caminho a percorrer. Então o mercado ele é amplo, né? Basta você querer inovar que você consegue. Certo. Qual foi o seu momento de maior satisfação? O momento de maior satisfação é você poder atender bem. Teve uma situação que eu tive uma demanda que nem eu esperava. Eu tive uma demanda de chamada, né? Hoje, para vocês terem ideia, né, eu tenho uma demanda aqui mais ou menos de 20 a 25 chamadas dia. E eu tive um cliente aí que estava fazendo uma campanha, né, uma campanha com relação às entregas, e acabou me surpreendendo, de 20 a 25 praticamente dobrou, né, quase 40, 45 chamadas. E foi uma coisa que a gente não se preparou para isso, né, não estava programado, mas a gente conseguiu atender, né, e atender de uma forma satisfatória. E isso, né, fez com que, assim, foi motivo de muito orgulho para mim, motivo de satisfação, né, por ter conseguido, né, superar a expectativa. Você estudou a região onde instalaria a sua empresa? Cite os aspectos positivos e negativos dela. Sim, na realidade, como eu sempre, né, trabalhei na região, né, onde eu estou instalado, então assim, não foi muito difícil. Então já conhecia, né, já conhecia o mercado. E os pontos positivos, acho que é uma região que tem muitas empresas e uma área também que a logística, né, é muito grande. Então hoje esses são os meus clientes, né? São os clientes onde eu ofereço os meus serviços. Então, para as empresas, logística. Então, é uma região muito positiva para trabalhar com ramos de atividade, né, de transportes. Você faria tudo de novo? Caso positivo, o que faria diferente? Sim, faria. Como eu falei, a gente tem que estar apto a tudo aí, né? Se fosse preciso, a gente faria novamente. O que eu faria diferente? Talvez seria investir hoje mais na área de tecnologia, treinamento mais para funcionários, que a gente percebe hoje. O que acontece? Eu vou citar um exemplo, o ramo motorista, né? Motorista hoje, para você qualificar ele, em termos de cursos, hoje existem vários cursos. Eu vou citar um curso MOP, que o motorista pode ir lá e transportar produto químico, né? Então hoje você tem uma certa dificuldade,
né, de achar esse tipo de motorista no mercado. Então, uma coisa que eu estou trabalhando também em cima, inclusive com os meus hoje aqui já também, né, capacitá-los todos com esse tipo de curso. Porque você ganha mais mercado, você tem mais uma opção. Então, acho que seria isso aí, investimento em tecnologia, em treinamento, em cursos para os funcionários. Certo. Qual conselho você daria para quem quer se tornar um empreendedor? Bom, primeiramente, tem que estudar, tem que ser estudado o tipo de negócio, a região onde você quer abrir esse negócio, né? E é aquela coisa, quem quer se tornar empreendedor, ele tem que estar apto aí, tem que estar ciente, né, que ele vai ter as dificuldades, né? E não querer esperar retorno imediato. Um conselho que eu dou também é, muita gente às vezes assim se ilude, às vezes vão com às vezes, empréstimos, tem uma certa facilidade hoje, mas só que juros abusivos, né? Então assim, é uma coisa que eu não aconselho. A pessoa, para iniciar seu próprio negócio, ela tem que ter uma certa já estrutura, né? Tem uma certa estrutura e é aquela coisa, e a dinâmica mesmo e a vontade, né? Tem que estar sempre com esse pensamento, né, de inovar, de buscar novos caminhos, de ser diferente, né? Não simplesmente copiar a concorrência. Você tem que ter alguma coisa diferente, você tem que fazer algo diferente. O Brasil é um país que oferece oportunidades para quem quer se tornar um empreendedor? Veja bem, eu enxergo da seguinte maneira. O Brasil, hoje, quando você vai realizar uma abertura de uma empresa, até te dá uma certa condição. Você começa, hoje tem um Simples Nacional, você já deve ter ouvido falar. Então, assim, o empresário individual ou empresário, que é uma empresa limitada, você começa no Simples. Então, só para você ter ideia, começa mais ou menos uma tributação de imposto aí de 6%. Só que acontece, seu faturamento vai aumentando, gradativamente, o seu imposto também. Então, muitos empresários hoje, muitos empreendedores hoje não conseguem, ir adiante justamente devido a isso. Porque quando ele começa a obter um certo faturamento, uma certa instabilidade na sua empresa, o imposto dele começa a subir. Entendeu? Isso faz com que ele não gere empregos, ele não tem condições de gerar mais empregos, né? Isso faz com que ele não consiga, às vezes, fazer um investimento, maior na sua empresa para crescer. Por quê? Porque o governo começa a sufocá-lo, entendeu? Então, assim, o Brasil é um país, sim, que tem muita diversidade. Você pode, um país grande, um país populoso, só que tem que mudar o modelo, tem que fazer alguma coisa no modelo econômico, principalmente com relação à tributação, aos impostos. Porque o Brasil é um dos países que tem o imposto mais caro do mundo. Então, eu acho que tem que ser revisto isso aí, para que novos empreendedores, possam ter oportunidade de crescimento. Mas assim, consiga iniciar, se estabilizar e manter. Ok, então. Aqui eu queria agradecer a presença do Cláudio aqui nessa entrevista e finalizamos aqui mais uma vez a entrevista. Muito obrigado, Cláudio, por liderar a nossa equipe aqui.